Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Reiniciamos nosso estudo hoje, nosso Momentos do Apocalipse, e convido você a seguir comigo hoje o capítulo 1, versículos 19 e 20, encerrando nosso estudo do primeiro capítulo. É dito: escreve as coisas que tem visto, é dito a João, obviamente, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Embora esta seja uma ordem para João, ela é uma ordem também para nós. Aqueles que estudam o Apocalipse, aqueles que aprendem, eles devem também escrever. Este escrever, obviamente, não é apenas escrever em canetas. Escrever através dos computadores, escrever através de cartas, poder alimentar a sua igreja, pregar, ensinar aquilo que Deus tem te revelado. Ou seja, o escrever mostra a ideia de repartir, de compartilhar. Por isso João escreve e nós também somos convidados a, imediatamente após receber as verdades de Deus, compartilhar aquilo que recebemos. Por isso é dito aqui a João, e curiosamente é dito: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Muita gente que se aventura a estudar o livro de Apocalipse tem dificuldades. Por quê? Porque compreende algo do livro de Apocalipse e se fecha naquilo, não se abrindo para um novo entendimento que Deus quer dar. Um exemplo clássico e bastante simples. No livro de Apocalipse, que estamos no capítulo 13, nós vemos o seguinte. Falando da besta que sobe do mar, é dito o seguinte: vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Por exemplo, aqui falando sobre esta besta que sobe do mar, é dito que ela recebe uma ferida de morte, mas essa ferida de morte foi curada e toda a terra se maravilha após a besta. O livro de João é dito, como vimos, o livro de Apocalipse, escrito por João, diz: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Então, existem pelo menos 3 cumprimentos que nós vamos encontrar em cada um dos livros do Apocalipse. As coisas que você tem visto, as coisas presentes, as que são, as que você viu, as coisas do passado, as que são, as coisas presentes, e as que ainda vão acontecer. Então Deus mostra o que aconteceu no passado, para que você possa, vendo o passado, entender o presente, e entendendo o presente também poder compreender o futuro. Então, por exemplo, no livro de Apocalipse 13, no versículo 13, é dito: vi uma de suas cabeças como ferido de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. É um fato que no passado, no ano 538 até o ano 1798, o papado dominou. No ano 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, leva cativo o papa reinante na época e uma ferida é feita. Então veja que nós temos um cumprimento no ano de 1798, quando uma das suas cabeças foi ferida de morte. O Papa reinante, como dizemos, é esta cabeça ferida de morte, mas no ano 1929, imediatamente o que acontece, né? Mussolini devolve o poder ao papado e a ferida começa a ser curada, conforme havia no livro de Apocalipse. Porém, este foi um cumprimento passado. E o texto diz: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então as pessoas se fecham às vezes nessa compreensão e não aceitam, por exemplo, o fato de que no ano presente em que estamos, nesta época presente, as coisas que são, aquilo que nós podemos ver, nós vemos, por exemplo, que João Paulo II foi alvejado no passado, uma das cabeças ferida de morte, porém, esta ferida de morte foi curada. Ele também foi curado, e o que aconteceu, né? A sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. É mostrado aqui categoricamente um novo cumprimento. As coisas que são, aquilo que presenciamos num tempo presente, mais próximos de nós. E é mostrado então isso para quê? Para que, olhando como foi no passado, nós possamos entender o presente e, acima de tudo, compreender como será o futuro. Repetimos: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer.
passado, presente e futuro. Então, entendendo como aconteceu, nós vamos entender também que no futuro vai se levantar esta cabeça ferida de morte e finalmente, esta cabeça ferida de morte terá toda a terra maravilhando-se após ela. São cumprimentos, que mostram exatamente aquele que é o objetivo do livro do Apocalipse. Mostrar as coisas passadas, mostrar as coisas presentes, para que possamos entender como vão acontecer as coisas futuras da palavra de Deus. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, é apresentado aqui a quem é destinado e quem deve repartir isso. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os mensageiros de todas as igrejas de Deus, eu, você, todos aqueles que são chamados por Deus para compartilhar aquilo que recebe de Deus. No exato momento em que você recebe a luz do Apocalipse, você deve levar a outros também, se você entende que a luz no que está aprendendo, e imediatamente deve levar aos castiçais, às igrejas que devem, por sua vez também, recebendo dos anjos, recebendo dos ministros, fazer brilhar a sua luz ao vizinho, ao parente, ao amigo, ao próximo. Este é o escopo do livro de Apocalipse até aqui. O capítulo 1 finaliza então mostrando exatamente aquilo que Deus tem dado para que seja repartido com as igrejas. E a forma de repartir é exatamente aquela que aprendemos lá no início, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. João escreveu rapidamente, escreveu para que ficasse registrado para nós isso. Nós recebemos hoje do Senhor Cristo Jesus através da Bíblia, através da palavra de Deus, mas recebemos para compartilhar como ministros, como mensageiros, e todos somos ministros e mensageiros no momento em que levamos a mensagem de Cristo às pessoas, e em primeiro lugar é levado à igreja, e a igreja agora deve compartilhar. Lembre-se que Jesus disse que não se pode acender uma candeia e escondê-la embaixo da mesa. Ela deve ser colocada no local bem alto para que possa iluminar todo o local. Assim, o mundo será iluminado pela verdade de Deus exposta também no livro de Apocalipse. Muito obrigado pela sua atenção. Encerramos aqui o primeiro capítulo e convidamos você para estar conosco na próxima manhã, onde estaremos iniciando mais um Momentos do Apocalipse. Deus seja contigo.